Do outro lado do Atlântico, Portugal é ainda vendido como um país de sonho e de grandes facilidades. A Record TV teve acesso ao esquema de um cidadão brasileiro que aplica burlas a outros compatriotas. Uma das vítimas entregou mais de 10 mil euros porque acreditou que viria para Portugal como uma pequena investidora. Ele acabou com a minha vida. Fiz tudo e quando cheguei aqui, eu não tinha nada. As pessoas deixam tudo no Brasil, vendem tudo muitas das vezes, foi o caso dessa, para reconstruir a vida aqui. E aí tu chegar aqui sem nada. Ele fazia a gente acreditar que aqui era muito fácil de conseguir as coisas, que aqui a nossa prosperidade financeira seria muito rápida. Aqui em Portugal, os portugueses, todos que a gente conheceu, trataram a gente super bem. O grande problema aqui são realmente os brasileiros que estão aqui, muitos, não todos, muitos deles estão passando golpe aqui em Portugal, então tem que tomar muito cuidado com isso. Anda meio mundo a enganar o outro meio. Parece ser a velha máxima usada por Sidney Mateus, um brasileiro de 56 anos que nos últimos meses tem sido apontado como autor de várias burlas a compatriotas. Sempre com elevado nível de grande proximidade com as vítimas, nas redes sociais, Sidney apresenta-se como assessor de imigração legalizado em Portugal. Noutros casos, diz ser produtor musical, jornalista e até detetive. Foi no Brasil que Luísa, nome fictício, conheceu Sidney. Até então, nunca tinha pensado na hipótese de emigrar para Portugal. Eu era uma pessoa que eu vivia tranquilo, trabalhava, mas eu vivia tranquila, sabe? Não tinha o que reclamar. Então, foi até então que infelizmente apareceu no meu caminho essa pessoa que a gente conversou, né, por várias semanas, e no final ele me fez a proposta de estar morando em Portugal, dar uma vida melhor. Chegaria a Portugal como uma pequena investidora, já com casa, autorização de residência e sem dificuldades com as autoridades. Quando eu resolvi vir, né, ele foi me pedindo dinheiro para eu estar depositava as quantias, e quando eu fiz um depósito maior, eu perguntei, aí eu questionei para que seria esse valor alto assim. Aí ele me disse que para eu não ter problemas na imigração, para eu não ter problemas no país, para a polícia não bater na minha porta depois de 90 dias, não me deportar novamente para o meu país, eu já entraria como uma pequena investidora aqui em Portugal. Ao todo foi do Brasil R$42 mil que eu mandei. Quando cheguei em Portugal, eu estava com 2.370 e poucos euros. Ele também me pegou esse dinheiro, porque ele falou que aqui não se podia pagar nada em dinheiro, somente com o cartão. Entregou perto de 10 mil euros a Sidney, sem nunca imaginar que tinha sido vítima de um golpe, sem fim à vista. Chegou a Lisboa na última semana de dezembro do ano passado e ficou alojada durante uma semana num hotel reservado pelo brasileiro. Quando eu comecei a indagar, a perguntar, a questionar onde estava meu dinheiro, onde estava meu investimento, que eu queria alugar um quarto, que eu queria procurar trabalho, ele simplesmente ficava agressivo, falava assim, rude, até que nós fomos para uma cidade já do norte do país, e lá ele me fez assim, ficar preso num quarto. Para ser sincero, na primeira vez que eu conheci esse meliante, eu já, pela forma dele se apresentar, eu já tive uma certa desconfiança. Ele falava muita coisa bonita sobre ele se expressava como se fosse um maioral, falava que tinha uma gravadora no Brasil e tudo mais. Falou que já compôs e produziu muitos artistas e tentou
trabalhar, montar um trabalho com a gente, onde ele se dizia que ia investir 5 mil da parte dele e necessitava de 2.500 da minha parte e da parte do meu colega. Ele acabou entrando em contato com a gente no privado para tirar informações, falando que queria tirar dúvidas e etc. E quando nós chegamos em Portugal, ele pegou, pediu para conhecer a gente, pediu para ficar lá uns dias com a gente. A gente saiu, foi num passeio e tal. E nós fizemos uma certa amizade com ele assim de início. Foi num grupo do WhatsApp de uma agência de viagens brasileira que Rodrigo e Pedro, nomes fictícios, conheceram Sidney. Tal como Luísa, acreditaram na conversa do compatriota e rumaram até Aveiro. Os 4 arrendaram uma casa à agência de Morgana. Também ela acreditou na história de Sidney e até lhe fez um contrato para trabalhar no ramo imobiliário. Tentar induzir as pessoas no Brasil a virem para cá, a se passar por uma pessoa importante, digamos assim, aqui. Inclusive, ele usou o nome da nossa imobiliária aqui para vender cotas, vender ações, para as pessoas já virem como, por exemplo, investidoras, já donas do seu próprio negócio, como empresárias. Confunde as pessoas, disse que era dono da imobiliária, que eu era sócia dele. Isso em maneira alguma, porque nós temos aqui um dono, um único dono e é português. Mas em pouco tempo, Morgana também percebeu que Sidney não era quem dizia ser. Descobriu que tinha cadastro por vários crimes no Brasil, como burlas e violência doméstica. E acreditam que ele fugiu do Brasil, cá para Portugal, para tentar escapar a essas condenações? Ele sempre contava muitas histórias e sempre de sucesso, né, claro. E eu, pelo mínimo que eu tenho em psicologia na minha formação, eu o reconheci como um sociopata, porque ele começou a fazer parte do meu meio de amizade, dos meus ciclos. Ele se enfiava muito assim, de um modo muito invasivo até, e pegava os contatos, já fazia relacionamentos nas redes sociais. Mas ele falava com muitas pessoas ao mesmo tempo, no mesmo dia. Era mais média de 4, 5, 6, 10 pessoas que estavam já a fazer o que eu fiz, a largar tudo, a destruir. Porque ele destruiu minha vida financeira, emocional, psicológica. Ele acabou comigo. Uma outra cliente ligou aqui no nosso fixo, até no nosso número fixo, e perguntando por ele. Eu disse, mas por quê? Qual é a situação? Ela disse, não, é porque eu arrendei um imóvel com ele, lá do Brasil ainda, e só que eu cheguei agora, dia 26, e eu não consigo mais falar com ele, ele não me atende mais, e ele já está com dinheiro do lado dele, meu, que ele disse que eu tinha que transferir para eu poder reservar a casa. Aí eu disse, olha, eu perguntei o nome da senhora, eu disse, olha, infelizmente, caí-se num golpe, porque a gente já tem outras vítimas, né? Esta foi mais uma vítima que caiu no esquema arquitetado por Sidney Mateus, descrito como muito habilidoso na arte de enganar. Neste caso, por ter chegado há pouco tempo a Portugal, esta mulher que perdeu 3.000 euros nunca chegou a apresentar queixa às autoridades. Mas sabe a Record TV que há registro de pelo menos uma queixa-crime apresentada à Polícia de Segurança Pública contra este homem, que é suspeito dos crimes de burla qualificada e incentivo à imigração ilegal. Crimes cometidos no Brasil e também em Portugal. Rodrigo e Pedro escaparam ao esquema de Sidney, mas Luísa percebeu que tinha sido enganada quando já era tarde demais. Falou que eu teria que vender minha casa para eu poder viver melhor aqui. E aí eu me recusei, falei que não. Eu já tinha enviado muito dinheiro e minha casa não ia mexer. E aí foi onde eu vi que eu caí num golpe. Mas eu nunca tive uma vida com ele. Eu nunca tive nada, homem e mulher, com ele. Eu estava na companhia dele simplesmente, unicamente para reaver o meu dinheiro, entendeu? Só que quando eu vi que eu não ia conseguir e que eu vi que ele estava ficando agressivo e que eu estava passando por dificuldades e necessidades, eu pedi ajuda e para sair de lá.
Mónica Kalman é responsável pelo movimento Brasil-Portugal e também por dar a mão a quem chega ao país sem qualquer rede de apoio e alheado à verdadeira realidade em Portugal. Nos primeiros dias ela nem comia, nem dormia, depois foi melhorando, foi fazendo entrevistas de emprego e graças a Deus, assim, ao fim de 2 semanas ela já estava numa outra casa, em que conseguiu um trabalho de interna, com um pouco mais de perspectivas, né? Quando aconteceu isso, que ela se abriu com a gente, contou pra gente tudo isso que aconteceu, a gente ficou muito bravo, assim, muito chateado com ele, e já começamos de imediato procurar outro lugar para morar, porque a gente até então não sabia, a gente já tinham falado pra gente, já tinham alertado a gente que ele era um golpista, então a gente nunca deu dinheiro para ele. Então achamos que ele veio para Portugal numa fuga para cá e para continuar aplicando os golpes aqui. Como é um senhor que é difícil também dele conseguir trabalhar legalmente e o estilo de vida que ele quer ter por um trabalho honesto também é difícil, ele tem, digamos, quase que esse vício em burlar. Por várias vezes tentamos falar com Sidney. Dos contactos que são conhecidos, nenhum está neste momento ligado. O que não é de estranhar, já que quem o conhece diz que o brasileiro costumava trocar de cartão com grande regularidade, possivelmente para apagar o rasto que ia deixando. Encontrar alojamento compatível com o ordenado é hoje uma miragem em grande parte das cidades portuguesas. Mas em Lisboa, as dificuldades são ainda maiores. Todos os meses, o Consulado e a Embaixada do Brasil recebem 5.000 pedidos de cidadãos brasileiros que não têm condições para continuar no país e também já não têm verbas para suportar os custos das viagens. Há pouca oferta para muita demanda e depois as pessoas realmente acabam ficando em situações precárias de habitação, muito pior do que estavam lá, por uma questão financeira, porque ganhando um salário mínimo não se consegue arrendar uma casa, né, principalmente aqui nos grandes centros, e não há toda essa oferta disponível para o número de pessoas que têm chegado aqui. Temos acolhido e temos visto várias situações dessas de pessoas que saem de lá assim com essa ilusão, e tentamos ao máximo até evitar que esse tipo de situação aconteça, alertando no Brasil para que as pessoas nem sequer venham para cá ou numa situação ilegal, ou que não conheçam o país, ou numa situação sem emprego, que não tenham ideia dos custos. Se quiserem vir, venham por si próprios. Não confie em ninguém.